Hi guys, how are you doing? E aí galerinha, tudo bom? Meu nome é Bruna Guzmão, eu sou professora de inglês, tradutora, jornalista, intérprete e guia de turismo internacional. E esse vídeo de hoje vai ser bilíngue, então fiquem ligadinhos. Hi guys, how are you doing? My name is Bruna Guzmão. I'm a journalist, translator, interpreter, international tour guide, and English teacher. And this video will be bilingual, so please stay tuned. Pra quem não sabe, faz 2 anos, quase 3 anos, que eu tô morando aqui nos Estados Unidos. E desde que eu cheguei aqui em dezembro de 2018, eu comecei a aprender a fazer snowboarding. Hoje eu faço, eu inclusive vou nos terrenos mais difíceis, que a gente chama de Black Diamonds, que é onde é só pessoal de advanced, pessoal avançado que vai. E hoje chegou o meu passe anual, que eu compro sempre, todo ano eu compro o passe anual, porque é muito caro você comprar, assim, um dia de esqui. Então a gente compra o passe anual, que sabe, é mais barato, e chegou meu passe e eu vou falar umas coisas bem legais. Eu vou falar 10 palavras relacionadas ao vocabulário de snowboard e skiing. So for those who don't know, as soon as I arrived in December 2018, I started learning how to snowboard and I fell in love with this sport. And right now I'm to the point that I do Black Diamonds, which is where it's more advanced terrain. And today I just got my seasonal, my year pass, and it's a lot cheaper if you buy the year pass than just one day of skiing, because just one day of skiing is pretty expensive. Então eu vou falar sobre essas 10 palavras relacionadas ao vocabulário, porque chegou meu passe anual, então ele chegou com a minha carteirinha, a minha foto, e aí veio aqui um badge, que a gente chama, do Icon Pass. E é legal que veio umas figurinhas, e o Icon Pass é legal porque ele funciona em vários lugares do mundo inteiro, inclusive no Chile. Por exemplo, se eu quiser ir fazer snowboard no Chile ou no Bariloche, eu posso ir nas estações de esqui que são do Icon Pass e eu não pago nada, já tá tudo incluso. Eu já fui esquiei no Canadá com Icon Pass sem pagar nada, tudo incluso. Super legal. E aí veio essa cartelinha com várias palavras que fazem parte do vocabulário de snowboarder e também de skier. E muitas dessas palavras eu não sabia o que significava, eu só aprendi mesmo porque eu comecei a fazer snowboard. Então eu vou falar algumas delas com vocês, na verdade eu vou falar 10. Mas antes disso eu gostaria de pedir pra você, por favor, dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, que vai me ajudar infinitamente. So I got my year pass and it comes here with my photo and my pass, and this one I can use Icon passes throughout the world. There are mountains in Chile, in Argentina, that if you have Icon pass you just don't need to pay anything, you just do it. And then comes some stickers, a badge, and also it came this lots of words that belong to the vocabulary of skiers and snowboarders. And I'm gonna talk a little bit about 10 words that belong to this vocabulary that most of them I just learned the meaning because I started snowboarding. Bom, a primeira delas é uma frase. Você fala assim, I'm stoked, que tá aqui. Então quando você fala assim, I'm stoked, quer dizer que você tá muito animado, que foi como eu fiquei quando eu recebi isso. Eu falei, nossa, chegou meus passes, uau, eu tô tão animada. Então quando você tá animado, você diz que você está stoked. So the first one is I'm stoked, it's here. When you say I'm stoked, that means that you are very excited, very happy. A segunda é jib. Então jib, o ato de você fazer o jib, você é chamado de jibber, que é quando você tá fazendo snowboard ou você tá esquiando não na neve, quando você faz numa box, né, numa caixa, ou tipo em lugares assim, os parques que a gente chama, né, ou até assim, às vezes tem um lugar assim que tem o meu namorado, ele faz muito isso, um laguinho curtinho, ele vai assim, ele vem bem rápido assim, e meio que prancha assim na água, assim, flutua e passa. Então, jib é quando você tá fazendo snowboard ou skiing em um lugar que não tem necessariamente a neve, por alguns segundos. Number 2 is jib. Jib is like when you are snowboarding or skiing and then you go to a place where actually there isn't snow, like a box, or when, for example, there's a little pond or something and you just like literally cross it without touching the snow for a few seconds. So that's jib. O terceiro é a forma como você faz o snowboard. Então, se você é goofy, no meu caso eu sou goofy, quer dizer assim que quando a minha prancha, o meu pé direito, ele fica mais na frente. Você sabe se você é goofy ou lefty, que lefty é o contrário, é o pé esquerdo na frente. Quando você desliza, quando você faz esse teste, coloca a meia e vai deslizar na sala. Se o seu pé direito é o pé que vai pra frente, quer dizer que você é goofy. E o left é o contrário, se o seu pé de apoio, que é o que vai mais pra frente,
é o esquerdo. So the third word, actually there are two words, it's goofy and lefty. Goofy is when you slide down if your right foot goes front first. Lefty is like if your left leg goes first. If you don't know if you're goofy or lefty, you can try to slide in your living room, put some socks on and slide in your living room. The leg that goes front, if it's the right one, then you are goofy. If it's the left one, then you are lefty. A quarta palavra é shred. Essa palavra shred é um verbo que ele significa quando você tá vendo bem rápido assim, você pausa e você para, você dá uma derrapada e aí você shred, você joga a neve nos outros. So the fourth word is shred, and it's a verb, and when you shred, that means you're coming very fast, and then you suddenly stop, and then a lot of snow flies over. It can fly over people or just fly, then you shred. Quinta palavra é goggle tan. Goggle seriam os óculos de você fazer esqui ou snowboard. E quando você tem um goggle tan, quer dizer que você tem aquela marca branca e o resto tá queimado de sol, porque mesmo no inverno, gente, tem bastante sol, ainda mais batendo na neve, a gente sempre tem que usar bastante protetor solar, senão você fica com goggle tan, bronzeado de goggle, que aqui fica branco e o resto bronzeado. So the next one is goggle tan. So goggle is the glasses that we call goggle that we wear when we are snowboarding or skiing, and if you do that a lot and you don't put sunscreen on, then you can get like tanned here, and then here is white because of the goggles. A sexta palavra é como a gente chama as pessoas que não têm muita experiência em skiing ou snowboard. A gente chama de gaper. Por que a gente chama de gaper? Porque geralmente são pessoas que deixam os goggles, né, os óculos muito baixos e o capacete muito pra cima, e você fica com a testona pra fora, né, que são as pessoas que não sabem usar direito, porque na verdade o óculos ele tem que estar quase encostando ou encostando no capacete. So the next one, number 6, we call it gaper. So gaper are the people that usually they are not very good at snowboarding or skiing, like they're beginners, and they usually wear the goggles low and the helmet up, and then they leave the whole forehead showing, and that's not how you actually should snowboard or skiing. So then it should be actually very close, and then it's like a person that doesn't know what he's doing or she's doing, we call them gaper. O número 7 é com relação ao terreno onde você está fazendo snowboard ou skiing. Se você fala que está groomed, quer dizer que ele tá assim, assentado a neve, então ele tá lisinho, não tem muita neve fofa, não tem muita ondulação, então ele tá groomed. Eu particularmente não gosto muito de groomed, porque é como se você estivesse indo no gelo mesmo, sabe? Então eu prefiro onde tem bastante neve fofinha, que assim, é mais pra quem já tá num nível um pouco, não é mais beginner, é mais legal na neve fofinha, é mais top. Agora pra quem tá iniciante é mais fácil no groomed. Só que se você cai também no groomed, geralmente você se machuca mais, que é mais duro. So the next one, number 7, is groomed. It's like the groomed area is where you snowboard or you ski, and it's not fluffy, it's flat. And usually people that are not very good at snowboarding or skiing, they prefer the groomed areas, because when it's more like fluffy or there's more snow, then it's easier for you to fall if you're not very good. But the problem is that if you fall on the groomed area, it's you get hurt easier because it's harder. Bom, oitava expressão é powder day. O powder day é geralmente um dia depois que neva. Então quando neva bastante, ou no dia que neva até, tem bastante neve fresca, e geralmente é o melhor dia para fazer snowboard ou esquiar, porque assim é neve fresquinha, você vai deslizando assim. The 8th expression is called powder day. So powder day is when it's the day that it snows a lot or the day after it snows, because it's fresh snow and it's so fluffy, it's so soft, and then like you go, it's so good. Bom, a nona palavra é carve, que também é um verbo. Carve é quando você força um pouquinho a sua ponta, e aí você faz, tipo, como se você estivesse cavando, assim. Geralmente você carve quando você faz uma curva ou alguma coisa, você cava um pouquinho na neve. So the next one, number 9, is carve. It's usually when you're going around or you're doing some moves, you carve, so you make a little bit of hole in the snow when you're doing your carving. Bom, e a última palavra é o dump. Quando a gente fala, oh, it's dumping, ou it's dumped,
né? It's dumping quer dizer que tá assim, tá despencando, é quando tá caindo muita neve. E dumped, no passado, é quando caiu muita neve. É muito bom quando cai bastante neve, porque aí a gente tem um powder day, que são os melhores dias pra fazer snowboard. Então, dump, se fosse traduzir ao pé da letra, seria despejar. So, the last word from this vocabulary list is dump. So, when you say that it's dumping, it means that it's falling a lot of snow. When we say that it's dumping or it's dumped, it's really good because that's when we have the powder days and those are the best ones to go snowboarding. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, só perguntar aí nos comentários. See you later, alligator!